Umas coisas que são da antiga fábrica, não sei se lembras, eu acho que isto era dos uniformes aqui dos trabalhadores e estas embalagens das massas. Curioso, hum, temos também uns saquinhos desses ali no nosso escritório, para tentarmos preservar alguma memória e de facto é como dizes, ainda hoje o edifício é muito conhecido pela fábrica das massas. O nosso convidado deste episódio do Vulga Talks é Bruno Costa. Licenciado em Comunicação pelo IXIA de Aveiro e diretor executivo da Desafios, é uma empresa do Vulga Park que dinamiza o turismo da natureza da região. Obrigada, Bruno, por participares nesta nossa edição do Vulga Talks. Obrigada pela tua presença. Eu é que agradeço o convite, é um gosto de estar aqui. Hum, Estava-me aqui a lembrar uma atividade que fizemos logo no início com as empresas aqui do ecossistema, uma caminhada aquática. Aquela caminhada ficou-me assim na memória, porque aquelas empresas nós não temos assim muita confiança e depois fizemos aquela caminhada e passado um bocado já estava tudo ali dentro do rio, já não havia aquela distância entre a empresa, o CEO da empresa, foi muito interessante. Lembras-te? Sim, lembro-me perfeitamente, sim, começamos assim algo tímidos, digamos, e passado um bocadinho, sim, com aquela espírito da aventura, da superação, de estarmos num ambiente diferente, sim, já os laços estavam mais enraizados, digamos assim. Lembro-me de dizer: "Bruno, dá para eu ir, tipo, se temos pé, posso ir na berma do rio e posso acompanhar a caminhada", e tu disseste: "Não, tens que ir". Sim, ir para uma caminhada aquática sem molhar os pezinhos, Andreia, não dava. Tenho aqui umas coisas que são da antiga fábrica, não sei se lembras, eu acho que isto era dos uniformes aqui dos trabalhadores e estas embalagens das massas. Hum, a antiga fábrica de massas era um grande empregador aqui das pessoas de Severo do Voga. Queres-nos falar um bocado da história para o Sim, município e da região? curioso, temos também uns saquinhos desses ali no nosso escritório, para tentarmos preservar alguma memória e de facto é como dizes, ainda hoje o edifício é muito conhecido pela fábrica das massas. Foi um polo de industrialização importantíssimo do concelho, pouco mais de indústria aqui havia. Isto foi um projeto que nasceu de um empreendedor que vivia ali à beira do rio e que primeiro começou por criar uns moinhos junto de sua casa para moer cereal, depois viu a força do rio ali, começou a construir algumas fabriquetas aqui e ainda construiu uma mini hídrica para gerar energia aqui para uma fábrica que foi crescendo e se tornou uma referência. Eu já não me lembro, a fábrica ainda funcionava quando eu nasci e até aos meus 5 6 anos, penso eu, mas eu não tenho memória da fábrica ativa. Mas há sempre uma memória que fica aqui na comunidade e as histórias que se contam acerca da fábrica, acerca dos produtos que eram de excelência e acerca da própria história do Joaquim Martins, esse empreendedor tão importante para o município. E de facto este edifício ter sido preservado e requalificado pelo município foi algo muito bom, porque o edifício estava em ruína e agora pode ser novamente um polo de industrialização, digamos assim, pelas empresas instaladas, pela escola profissional que também aqui está instalada e, eh, e é o edifício icónico também, pela sua dimensão, pela sua arquitetura e se subirmos ali ao outro lado, ao Calvário, na zona de Pessegueiro, temos uma vista para este lado lindíssima e a fábrica sobressai no panorama de forma impressionante. Tu tiveste aqui um evento que desenvolveste, em que chamámos aqui, alguém que pertenceu à fábrica. Lembras quando trouxemos o relógio, aquele quadro Sim, grande da sim, 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 fábrica? sim. Tivemos aqui um evento ligado ao IXIA também, o Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração, localizado em Aveiro, e sim, de facto tivemos aqui um evento em que chamamos um dos descendentes do Joaquim Martins e que veio também falar
sobre esta história da fábrica, ainda conseguimos trazer para aqui um relógio de ponto que está aí na casa de alguém particular, um antigo quadro também impressionante com uma antiga fotografia da fábrica e sim, foi um evento em que conseguimos reavivar um bocadinho essa memória e essa memória contada por quem a viveu, neste caso por um descendente que se lembra perfeitamente de ter trabalhado aqui, que se lembra das histórias do tio-avô, do fundador da fábrica, tem outro impacto quando as coisas são contadas por quem as viveu. E relativamente a desafios, como é que surgiu este nome, sabes? Sim, eu não estou na Desafios desde a sua fundação. A Desafios já tem cerca de 30 anos, completados agora no mês de junho. E Desafios foi um projeto de dois colegas de faculdade, de uma licenciatura em desporto na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. E num trabalho de final de projeto decidiram fazer uma atividade com os colegas. Um deles tinha raízes aqui em Severo de Voga, fizeram a atividade com os colegas e no final da atividade eles estavam a perguntar quando é que seria a próxima, quando é que seria o próximo desafio. Então eles começaram a pensar, então espera lá, se isto resultou assim, se temos interessados, ok, vamos fazer isto de outra forma, e viram que havia potencial natural aqui em Severo de Voga para a dinamização de algumas destas atividades de desporto de aventura e que havia potencial também para empreenderem, para criarem uma empresa à volta disto. E surgiu aí dessa primeira atividade, quando alguém perguntou quando é o próximo desafio, surgiu-lhes o nome de Desafios. Eu já fiz aqui algumas atividades, nomeadamente aquela caminhada aquática, não é? Que eu gosto bastante. Mas que tipo de passeios o que é mais procurado na vossa empresa? As atividades, o trabalho é um bocado sazonal. Na época de inverno temos menos procura e assim que desperta o sol a procura aumenta e as pessoas, como é óbvio, querem andar ao sol para explorar a natureza. E as atividades aquáticas são aquelas que têm mais procura, desde a canoagem, as caminhadas aquáticas e o canyoning, mas depois temos outras atividades, como os passeios de bicicleta a todo o terreno, os passeios de bicicleta pela ecopista, temos alguns roteiros em todo o terreno turístico, em que fazemos uma rota das cascatas, por exemplo, temos imensas cascatas aqui em Severo de Voga para visitar. Estas atividades têm bastante procura, mas depois temos outras, desde as manobras com cordas também, o rapel, o slide, o salto pendular, o paintball, as caminhadas de montanha e depois também trabalhamos bastante com empresas, dinâmicas de grupo, team building, trabalho de competências. Estava a dizer que fiz a caminhada aquática, mas também joguei futebol naquelas bolas. E o É, que bubble espetacular. futebol também, sim, sim, sim. Esse também foi muito engraçado. Fizemos com a Sanjotec. Sim, É. exatamente. E o que é que fazem no inverno? Pronto, visto que isto é muito Sim, no inverno sazonal. é mais parado, há sempre maluquinhos que querem andar à chuva e ao frio e fazemos outros tipos de atividades. Também há atividades que são essencialmente de inverno, como o rafting e a canoagem de águas bravas, e para isso precisamos de água no rio, não que o façamos aqui no Rio Voga, procuramos a zona de Arouca para o fazer, do Rio Paiva, porque aí o Rio Paiva tem as características ideais para essas atividades. No entanto, continuamos a desenvolver a atividade mesmo no inverno e é também uma parte do ano em que temos bastantes atividades de team building, neste caso em espaços indoor. Qual é o público que vos procura mais? Estrangeiros, portugueses? Em termos de percentagem se formos em termos de contagem de todas as pessoas, o público nacional ainda é maior. Se fizermos aqui em termos de atividades, porque às vezes temos atividades que são para 20 pessoas, outras vezes para 3 ou 5 atividades familiares, começamos a ter um raço de atividades muito equilibrado entre público estrangeiro e público nacional. Estamos também a trabalhar com duas operadoras que trabalham com o mercado estrangeiro, com o mercado francês, o mercado holandês, o mercado belga e temos tido também muita gente vinda daí, dessas operadoras, e depois também com parcerias que temos com vários alojamentos, quer aqui em Severo de Voga, quer na restante região de Aveiro, também conseguimos ter procura por turistas nacionais e internacionais por parte desses alojamentos. Eu estou cá desde 2008 e só para aí há 5 anos é que percebi que o alojamento local é espetacular.
Só a partir daí é que eu comecei a ficar todos os anos aqui, pelo menos uma semaninha para Eu também descansar sou de aqui. cá e visito muitos destes alojamentos, quer para ir buscar clientes, quer às vezes para ir conhecer os alojamentos e apetece-me ficar em Ficar muitos lá. deles. Sentiste aqui alguma mudança na procura das atividades ligadas à natureza depois da pandemia, do Covid-19? Sim, sim, sentiu-se bastante, porque fomos obrigados a ficar quase trancados em casa por umas temporadas e depois que nos foi permitido regressar à natureza, ainda havia um bocado aquele medo dos grandes aglomerados e dessas zonas e a procura pelas nossas atividades. Sentimos de caminho aí um aumento. Não que a procura antes da pandemia fosse má, porque o turismo vinha em crescente e Portugal ainda está na moda, felizmente. O turismo vinha num franco crescimento e a procura vinha num franco crescimento, mas tivemos ali uma quebra para depois uma retoma, e sim, sentimos que a retoma, 2 anos depois, estava praticamente nos mesmos níveis. Nestes 30 anos, qual foi a atividade mais desafiante que vocês fizeram e se voltavam a repeti-la? Não sei se há alguma mais desafiante, há algumas que me vêm à cabeça. No início, atividades com, os participantes nos primeiros 2 Big Brothers, era uma novidade aqui e, pelo impacto mediático e pela organização das atividades, foram atividades que ficaram na memória e pelo menos lembro-me também de uma que penso que terá sido em 2004, 2006. Eu tive aqui duas edições com a Associação Industrial do Distrito de Aveiro, com a AIDA. Tivemos alguns AIDA Trophy, que eram uma espécie de challenger, de um percurso de orientação com várias etapas e várias atividades divididos em vários dias. E a construção, não tanto pela atividade em si, mas pela construção de tudo, pelo trabalho de bastidores que deu e construir tudo para que tudo batesse certo e que depois no dia das atividades tudo pudesse correr bem. Essa está na memória porque fez-nos passar alguns dias e noites aqui em trabalho de bastidores que ficaram na memória. Para ti, a nível de atração aqui em Portugal, por exemplo, a nível do turismo, aventura e natureza, quais são assim as principais atrações que tu vês? Temos a sorte e há muito quem diga isto e é verdade, termos um país pequeno, mas com muita diversidade. Nós exploramos sobretudo aqui 2 territórios, 2 marcas territoriais, da Ria de Aveiro, que integra os municípios da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, e o território das Montanhas Mágicas também, que integra 7 municípios, eh, que têm, atividade com uma associação de Arouca, que é a Adrimag, uma associação de desenvolvimento rural integrado. Severo do Voga é o único município que pertence a estas 2 regiões, é o elo de ligação entre uma e outra, mas mesmo aqui neste território entre o mar e a serra também temos a diversidade de cenários e para muitas atividades. E hoje podemos estar a fazer uma atividade de canoagem aqui em Severo do Voga, em que temos rápidos e zonas mais de montanha, e amanhã estar a fazer a mesma atividade de canoagem num cenário de ria, a contemplar o nascer ou o pôr do sol, totalmente diferente, mas a mesma atividade. E essa diversidade de cenários naturais que também ainda estão preservados e alguns são quase secretos e ficam muito perto, imaginemos, muito perto daqui da estrada, aqui em cima em Paradela, temos uma cascata que é quase desconhecida. E é um recanto belíssimo, belíssimo. E quando mostramos fotos a alguém, pergunta-nos se é no Gerês. E não. Exato. E o facto de conseguirmos ainda ter esses recantos naturais e esses recursos ainda não intactos, mas muito bem preservados e quase desconhecidos, é muito bom para nós. Porquê é que vocês escolheram o Voga Park para a vossa sede? Estávamos de facto à procura de um lugar novo para nos instalarmos, e se bem te lembras, tivemos aqui quase um namoro para virmos para o Voga Park. Fizemos aqui algumas visitas, indicaste-nos aqui alguns espaços e vimos que logisticamente tínhamos o que precisávamos, uma zona de armazém, um escritório que podia ser o mínimo para aquilo que precisávamos também, e outra zona de arrumos para um nosso material mais específico. E depois também estávamos instalados
mais longe daqui, esta proximidade ao rio, às zonas onde fazemos outras atividades, também contou para connosco, contou para nós. O facto de podermos ter acesso ao edifício 24 horas por dia, em qualquer dia da semana, também era muito importante para nós. E depois também o facto de o Voga Park estar integrado na rede de incubadora de empresas da região de Aveiro, e o facto de com esta casa no Voga Park podermos também estar próximos de outras incubadoras, de outras empresas, isso contou para nós. Como é que avalias o impacto das vossas atividades no desenvolvimento económico e social de Svea do Vuga e dos concelhos vizinhos? Ok, o que é que tentamos com as nossas atividades e temos uma questão da sustentabilidade, que não é só ambiental, mas também social e económica e digamos que cultural também. Tentamos sempre que as nossas atividades resultem numa mais-valia para a economia e para o sítio que vamos visitar. Não usufruir dos sítios para fazer a atividade, mas deixar algo em troca. Imaginemos que fazemos uma caminhada e visitamos uma aldeia que está mais despovoada, mas que tem o seu cafezinho e tudo mais. Ok, tentamos sempre com a caminhada fazer o reforço energético ou o lanche no final, se existir ou tudo mais, nessa aldeia. Deixarmos alguma coisa ali que, por pouco que seja, pode ir fazendo a diferença. Aos pouquinhos, ir fazendo um montinho. E depois também darmos a conhecer o território, darmos a conhecer a cultura e darmos a conhecer as características do povoado e das zonas que visitamos. Queremos que, além da atividade que as pessoas vêm fazer, procuram-nos para ter uma atividade e podem nos procurar por vários motivos: adrenalina, emoção, superação. Mas queremos que, além disso, levem mais qualquer coisa, neste caso aqui, que levem esse Severo de Voga consigo também e que levem este Severo de Voga para os amigos, para os familiares, para que possam chamar mais alguém e para que eles próprios possam regressar ao concelho, quer seja para outra atividade connosco, com outros colegas nossos que também cá estão instalados, ou simplesmente para a gastronomia, para um festival, para um concerto, que venham. Que inovações tecnológicas, por exemplo, apps, drones, realidade aumentada, estão a integrar nas vossas ofertas para melhorar a experiência dos participantes? Já pensaram nisso? Est Sim, já pensamos nisso, temos feito algumas filmagens e tudo mais com drone. Drone também já nos serviu para irmos aos locais antes de lá irmos, ver acessos, ver se os locais existiam, como é que estavam. Isso é muito vantajoso para nós, em vez de nos termos que estar a meter na montanha com a mochila às costas, umas katanas e mais não sei o quê para ir desbravando o caminho. Se o drone lá for primeiro e nos der um aspecto do que lá existe, se virmos que vale mesmo a pena lá ir, então depois disso ir, sim. Eh, a inteligência artificial está aí com força e vai ser o futuro. Acho que vai ser muito importante para nós em termos de comunicação, que nos pode ajudar muito nessa parte. No entanto, nas nossas atividades, queremos que as pessoas venham, que sintam, que calquem, que pisem, que cheirem. Isso ainda não há nenhuma app que lhes permita fazer isso, mas sem dúvida que vamos ter que avançar e ver das novas inovações aquilo que se adequa ao nosso mercado, aos nossos clientes, à nossa atividade, porque o futuro vai passar por aí. Que conselho é que darias a jovens empreendedores interessados em criar negócios de turismo ativo em zonas como Severo do Voga? Sim, primeiro procurarem, se eles fizerem isto com paixão, acho que qualquer coisa que se faz com paixão pode resultar. Não é sempre fácil, não vou dourar a pílula, não vou dizer que isto vai correr sempre bem. Há zonas altas, há zonas baixas, mas isto numa empresa com 30 anos é como na nossa vida. Vamos tendo altos e baixos, momentos de superação, momentos mais difíceis e momentos mais alegres. Mas quando fazemos com gosto e com vontade, com paixão, as coisas avançam e acho que é por isso que a Desafios ainda se mantém com esta longevidade, porque trabalhamos nisto com paixão também. Mas de facto é para perseguirem o seu sonho e para que depois se informem de tudo em termos de legislação, do local que querem explorar, o que é que querem explorar. Podem criar uma empresa que seja especializada numa só atividade. Não precisamos de vender tudo. Nós vendemos muitas atividades que vendemos, fazemos em parceria com outros colegas nossos.
Porquê? Porque não precisamos estar a formar monitores especificamente para isso, ter equipamento para isso. Achamos que é mercado para todos e se nos ajudarmos, um dia o nosso cliente vai para eles, outro dia vem para nós. E é de facto um pouco isso, fazerem-no com paixão, informarem-se muito bem, procurarem ajuda, podem procurar ajuda aqui no Voga Park, tem ajuda para a criação do negócio, para de facto verificarem e apoiarem a passagem da ideia à prática e ao negócio, isso será o melhor que têm a fazer. Como é que vês a evolução do turismo de aventura e natureza em Portugal nos próximos 5 anos e que papel, quer a desafios e o Voga Park desempenham nesse cenário? Acho que Desafios e o Voga Park têm um papel importante e vão continuar a ter aqui em Severo de Voga e nestes territórios que nós exploramos. Somos, se calhar, por esta vivência de 30 anos, também pelos serviços que fornecemos, por conseguirmos gorar as expectativas dos nossos clientes e às vezes até superá-las, temos esta vantagem de termos procura, de termos já um nome com referência neste tipo de atividades. O Voga Park, como é a nossa casa, estamos aqui ligados e é o Voga Park que nos suporta também em muitas das ajudas que necessitamos e estamos aqui há 10 anos e queremos continuar por mais 10 e mais 10 e mais 10 anos com a tua presença, está bem, Andreia? E, acho que de facto sim, conseguimos daqui também projetar o turismo nesta região e acho que podemos trabalhar noutras componentes que não só o desporto de aventura, mas talvez também a comunicação turística ou a comunicação do turismo do concelho e trabalhar também aqui mais, se calhar também em parceria com o município de facto numa estratégia turística que seja sustentada e de continuação para o futuro do concelho. Espero que possa passar por aqui. De resto, o desporto, o país está na moda ainda é um país seguro, com muita procura, com sol, com mar, com montanha, com uma diversidade de cenários. E acho que as atividades de natureza e de desporto-aventura, também depois do Covid, muita gente a virar-se para estas atividades, a partilha nas redes sociais de locais lindíssimos do país, também tem chamado muita atenção para este tipo de atividades e acho que está num crescente e que nos próximos 5 anos vai continuar a consolidar-se. Obrigada, Bruno, pela tua presença. Obrigado eu pelo convite, sempre um gosto. Muito obrigado. Andreia, queria também deixar aqui uma proposta da parte de desafios ao Voga Park. Temos andado a magicar, principalmente nas viagens entre Aveiro, Severo de Voga, Aveiro, Severo de Voga. Às vezes passo por ti, vou distraído, só te levanto a mão quando já passaste. Andamos a pensar aqui num evento ligado à natureza de vários dias que tenha a ver com alguns dos cenários naturais. Não posso desvendar aqui muito, ainda muito, não posso abrir muito aqui o lençol, mas com alguns cenários naturais, com algumas atividades que vamos fazendo aqui em Severo de Voga e queríamos dinamizar aqui um evento que levasse desde as atividades de natureza até exposições, se calhar passagens de alguns documentários ligados a este tipo de eventos ou mesmo à região e queríamos saber se da parte do Voga Park há vontade ou se pode haver casa aberta para nos receberem e para nos ajudarem a montar este desafio. Estamos sempre disponíveis para trabalhar em parceria com as empresas e principalmente com a Desafios, não é? Que promovemos aqui muitas das vezes o networking, e ter este tipo de diferenciadora de atividades é sempre importante para o nosso ecossistema. Obrigada, Bruno, por estás presente. Obrigado, André. Muito obrigada por terem estado desse lado. Fiquem atentos aos próximos episódios do Volga Talks. As conversas com as pessoas que criam inovação e constroem o futuro na região passam por aqui. Já está. Agora vais ser Jesus, a sério, socorro. Agora vamos esperar que eles tirem. televisão.